Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo para falar tudo o que aconteceu nesse Vasco 0, Flamengo também 0 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, aquele ritual de sempre de deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol e se inscrever no canal. Bom, vamos começar do começo que eu tenho uma opinião bem forte sobre esse jogo, mas vamos falar do primeiro tempo. Os primeiros 20 minutos do Vasco são muito bons mesmo, de muita boa intensidade. O Gerson tem ali uma chegada logo com 1 minuto de jogo e depois o Vasco tem uma bola na trave com o Paulo Henrique, numa bola sobrada, que eu não considero uma grande chance criada, mas a bola quase entra, vai na trave e se muda ali, se o Vasco abre o placar, muda completamente o rumo do jogo, mas um Vasco muito bem, com a marcação muito organizada, fechando muito bem o meio campo, apesar de não estar com seus 3 volantes, e pressionando muito e dificultando muito a saída de bola do Flamengo, uma intensidade que me chamou um pouco a atenção, eu esperava um Vasco mais reativo, como terminou o jogo, desde do início, e não foi o que aconteceu. O Vasco tentou sair um pouco mais, acho que o Flamengo nem esperava isso nos primeiros 20 minutos, para mostrar de, estamos aqui, vamos jogar também. Depois recuou suas linhas, obviamente, conforme foi passando o tempo, a gente vai chegar lá, mas os primeiros 20 minutos muito interessantes do Vasco, que pressionou o Flamengo e surpreendeu o Flamengo. Depois disso, óbvio, o Flamengo tem ali uma chance também, antes dos 20 minutos finais do primeiro tempo, logo ali aos 8, 9, com o Michel, que ele acaba perdendo o gol. Claro, o Flamengo cria muito mais durante o jogo, até no primeiro tempo, especialmente no segundo, mas o Flamengo um pouco abaixo, o Michael em situações de mano a mano o tempo inteiro. Só que assim, o Michael, cara, eu começo a questionar a qualidade dele pra estar nesse elenco, tá? Não é nem pra ser titular não, porque pra mim ele não pode ser titular do Flamengo. Tem opções melhores, o Cebolinha entrou faltando pouco e fez muito mais, produziu mais. Tem um Plata que pode jogar por ali, não é função dele, mas pode. Tem o Luiz Araújo, então assim, pra mim não há sentido o Michael ser titular. E o Flamengo no primeiro tempo focando muito do lado esquerdo, quando tava com Ayrton Lucas e Michel, que pra mim são dois jogadores de um nível de inteligência futebolística, eu vou falar a verdade, inteligência futebolística bem abaixo do resto do time. Então o Flamengo muito mal nesse sentido, a Arrascaeta mal demais no primeiro e no segundo tempo, muito mal mesmo, errando domínio, não sei nem como terminou o jogo. Mas enfim, o Flamengo com dificuldade no primeiro tempo, jogou melhor, tá? Repito, não é porque o Vasco jogou bem e porque a estratégia do Vasco no primeiro tempo, especialmente, deu certo, que o Flamengo jogou mal. São coisas diferentes. O Vasco jogou bem dentro da sua estratégia, mas o Flamengo jogou melhor no primeiro tempo. Apesar de ter jogado um pouco abaixo, jogou melhor que o Vasco, que é a obrigação do Flamengo fazer hoje com o elenco que tem. Já no segundo tempo, as coisas, nos primeiros 10 minutos, assim, uma descompactação defensiva do Flamengo, que não foi nem os primeiros 10, assim, em alguns momentos do jogo ali, nos 10, ali tem uma chegada também aos 20 e poucos, que o Verratti tenta de mão, assim, uma descompactação do Flamengo muito bizarra defensivamente, coisa que não acontece, e pra mim isso tem uma explicação muito clara. O Flamengo em nenhum momento conseguiu impor aquela pressão na saída de bola do Vasco. O Vasco, que tem dificuldade de sair jogando, não teve tanta dificuldade hoje, porque o Flamengo não imprimiu esse ritmo em momento nenhum. Não sei se foi estratégia do Felipe Luiz, tô gravando esse vídeo logo após o jogo, não vi a coletiva, não sei se alguém vai perguntar isso, se ele vai responder, mas eu senti um pouco de falta disso no Flamengo, senti um pouco de falta do Wesley. O Wesley foi imprimir ritmo no final do jogo só, então assim, o Flamengo jogando muito abaixo do que eu espero do Flamengo. E o Vasco ainda conseguindo se portar, tendo ali umas espetadas no contra-ataque, já no momento já bem mais reativo. E assim, os 20 minutos finais, ali o Flamengo começa a jogar um pouco melhor. Tem a cabeçada do Pedro, que assim, entrou bem no jogo, Pedro dá uma cabeçada, o Léo Jardim faz uma defesaça, tem outro cruzamento que se o Léo Jardim não tira, era gol do Flamengo certo, o Pedro ia só empurrar pro gol. E o Léo Jardim começa a aparecer, e no final do jogo, tem mais uma chegada com o Pedro, que o Arrascaeta erra o passe, inclusive, aí é escanteio, depois tem mais uma defesa do Léo Jardim, um Léo Jardim que salvou o Vasco, o Léo Jardim segurou o Flamengo. O final do jogo, os últimos 20 minutos, eu acho que o Vasco deu uma cansada, que aí o Flamengo começou a imprimir um pouco mais de ritmo, um pouco mais, chegando um pouco mais, cruzando muita bola na área, que com o Pedro faz sentido, e então o Flamengo conseguiu imprimir um ritmo melhor, criou boas chances. Assim, na minha cabeça aqui, pelo menos nos sites de estatística, o Flamengo já tinha 5 grandes chances criadas, o Vasco teve apenas uma no jogo inteiro. Então assim, o Flamengo que jogou bem, criou para vencer o jogo, tá? Não foi uma atuação espetacular, criou para vencer, foi melhor que o adversário, mas o Léo Jardim estava numa noite inspirada e salvou o Vasco, segurou o Vasco, que não merecia perder. O Everton, mas você tá falando que o Flamengo jogou melhor, que o Flamengo criou mais, que o Flamengo, se não fosse o Léo Jardim, tinha ganho o jogo. Sim, eu tô falando exatamente isso. Mas o Vasco, dentro da sua estratégia, dentro do que esse time pode, o Vasco entregou tudo que o torcedor podia esperar. Dedicação, raça, vontade, pressionar lá em cima, coisa que o Vasco dificilmente faz contra o Flamengo, pressionar a saída de bola, tudo que o torcedor do Vasco pode esperar desse time, o Vasco entregou. Dificultou muito o jogo do Flamengo. E mesmo assim foi pior que o adversário, óbvio, porque o Flamengo tem jogadores de qualidade que o Vasco não tem. O Flamengo tem
uma individualidade muito maior. Tem Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, Pedro, Cebolinha, esses caras que saem do banco do Vasco sai o Garré, pô. Então, assim, são níveis completamente diferentes. O Vasco não merecia perder pela estratégia que foi montada e que deu certo até uma parte do jogo. A reta final do segundo tempo é realmente preocupante. Os acréscimos, então, um desespero. Se tivesse mais 3, 4 minutos, o Flamengo provavelmente teria aberto o placar, ou criado pelo menos muito mais chance. Mas o se não entra no futebol, o Vasco conseguiu, dentro da sua estratégia, fazer um bom jogo em 70 minutos dos 90. E no final, realmente, abaixo. Mas o Léo Jardim estava lá para garantir esse um ponto, que é muito, mas é muito importante para o Vasco. Assim, o Vasco hoje entra nesse clássico, o empate é vitória. Sabe, não tem como eu falar pra vocês que não é. O empate hoje pro Vasco é uma vitória. Dos últimos 32 jogos, 33 agora com esse, o Vasco tem 2 vitórias, se eu não me engano. Então, assim, o empate é um baita resultado pro Vasco. E o Flamengo entra com a obrigação de vencer. Sabe, hoje o Flamengo deixa 2 pontos no caminho, apesar de ser clássico. Inclusive, o Flamengo pode perder a liderança por isso, o Palmeiras pode ultrapassar o Flamengo e o Fluminense também. Acredito que pelo menos um dos dois deve assumir a ponta do campeonato. Aposto mais no Fluminense. Não sei se o Palmeiras vai conseguir vencer o Fortaleza lá, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Fluminense vence o Vitória em casa e assume a ponta da tabela. Que é muito cedo pra falar, estamos na quinta rodada, mas enfim. Um Flamengo que entra pra esse clássico com a obrigação de vencer, que a torcida espera que vença, e que se não vem a vitória, a torcida entra em frustração e entra num assunto de que o time jogou mal, não sei o que. O Flamengo não jogou mal. Repito, o Flamengo não jogou mal. O Vasco tem um adversário do outro lado. Tem um adversário do outro lado que monta uma estratégia para minar o Flamengo. E o Vasco conseguiu minar o Flamengo totalmente em pelo menos 70 dos 90 minutos. Então deu certo a estratégia. Tudo bem que no final do jogo o Flamengo poderia ter feito gol. Não fez. Acontece. Então, assim, um Flamengo que não teve volume para ganhar o jogo, mas em pouco parte do tempo, né? A gente esperava esse volume do Flamengo o jogo inteiro. Se fosse o jogo inteiro, um bombardeio do Flamengo, o Flamengo teria ganho o jogo. Mas não aconteceu. Por contrapartida, vi muitos torcedores do Vasco falando que dava para ganhar. E sim, é um clássico que dava assim pro Vasco ter ganho, principalmente pela bola na trave. Teve uma outra espetada também que dava para ter feito gol, aquela do Verratti que ele acaba finalizando com a mão. Se a bola vem rasteira, provavelmente o Verratti teria marcado. Então, assim, teve uma chance ou outra. Foi o clássico que o Vasco chegou mais perto de ganhar, mas ao mesmo tempo o Vasco não merecia ganhar o jogo, porque o Flamengo criou muito mais. Mas poderia ter ganho. Então a gente teve um jogo de nuances, um jogo para se pensar. Em termos de tabela, um resultado abaixo do Flamengo, o Flamengo perde 2 pontos, o Vasco conquista um ponto importantíssimo na principal briga do Vasco, que é contra o rebaixamento, ou por vaga em Sul-Americana, que assim, quase todo mundo vai. Eu não vejo esse time do Vasco brigando por Libertadores. É difícil arrancar ponto do Flamengo, esses times de baixo arrancarem pontos do Flamengo. A Vitória, por exemplo, perdeu, o Juventude foi goleado por 6-0, então é difícil. Mas um bom jogo do Vasco, um jogo bom do Flamengo em volume, mas não tão bom taticamente e compactação. Faltou o Flamengo pressionar mais na frente, faltou o Michael estar melhor, individualidade muito abaixo, né? Michael abaixo, o Arrascaeta abaixo, o Gerson bem no jogo, mas com finalizações muito abaixo. Então assim, faltou o Flamengo um pouco mais ao Flamengo. E pro Vasco, uma boa partida, um baita ponto conquistado. O torcedor do Vasco tem certeza que sai do Maracanã feliz pelo ponto. Não vai fazer festa por ter empatado com o Flamengo, mas feliz porque o time entregou aquilo que se espera. Pelo menos dedicação, compactação. E isso o Vasco entregou hoje, apesar de ter sofrido no final do jogo. Meus amigos, quero saber a opinião de vocês. Antes disso, o Flamengo tem um jogo importantíssimo na terça-feira contra a LDU. Precisa pontuar em Quito para não se complicar. Estou muito curioso para ver a escalação do Flamengo. De La Cruz e Alan estão fora porque não conseguem jogar na altitude, que é uma loucura. Para mim, a altitude já não deveria nem existir mais no futebol, mas ainda existe. Enfim, fazer o quê? Não posso reclamar muito disso, mas o Flamengo vai ser em 2 jogadores, deve jogar o Everton Araújo ou o Gerson recuado. O Flamengo precisa pontuar lá. Em questão de invencibilidade, o Flamengo continua invicto no Clássico há 2 anos. O Flamengo não perde para o Vasco no Campeonato Brasileiro desde 2015. E é o primeiro 0-0 em Campeonato Brasileiro aqui desde 2005, se eu não me engano. Se eu estou fazendo a conta certa, desde 2005, que são 15 anos. Tô fazendo essa conta certa? Não tô, né? Porque 15... eu sou jornalista, né? Há 15 anos. Não vou falar a data, não. Sou jornalista. Pô, não dá pra exigir muito da minha parte de exatas, né? Não vão fazer isso comigo. Crueldade. Mas, enfim. O Flamengo continua invicto no Clássico, continua invicto no Campeonato Brasileiro, que é o principal foco do clube, mas deixa 2 pontos pelo caminho e precisa agora secar Palmeiras e Fluminense para não perder a liderança. Seguinte, deixa aí a sua opinião, o que você achou do jogo, se você torce Flamengo pro Vasco. Quero saber a sua opinião nos comentários, principalmente o torcedor do Vasco, se concorda com a minha análise, concorda que hoje o Vasco entregou aquilo que o torcedor espera. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!